Jogo, como é que eu faço para eu ser bom a Excel? Duas coisas. Primeira coisa, pare de decorar fórmulas. Segunda coisa, você precisa conseguir pegar os conhecimentos que você tem, empacotar eles para resolver um problema específico. O jogo que você está falando eu ainda não entendi nada. Vou te provar aqui. Pensa no exercício desse, em que você tem uma tabela assim, ok? Aqui tem categoria, nome, várias informações aí. Então você pega aqui, por exemplo, o nome. Você filtrou o nome, você pegou o primeiro nome e automaticamente você conseguiu ajustar todas as informações, a empresa, telefone, a venda e aqui o gráfico também ficou atualizado automaticamente. Aí você muda para aqui, ele também atualizou as informações, atualizou o gráfico, ok? Então assim, existem dois tipos de pessoas aqui que estão vendo essa aula. O primeiro grupo são as pessoas que não conhecem as fórmulas, não sabem como matar esse tipo de problema, porque nem conhecem as fórmulas, etc. Aí tá tudo bem, fique em paz, porque nessa aula eu vou te entregar. São duas fórmulas, index and match. Eu vou te entregar o conceito de validação de dados. A gente vai empacotar tudo isso para aplicar num caso real, para gerar um tipo de resultado, tipo esse aí que você está vendo na tela, ok? O segundo grupo de pessoas são as pessoas que já conhecem as funções index and match. Elas conhecem essas funções, sabem que existe, sabem usar, mas se eu entrego um exercício desse, a pessoa não sabe resolver. Então, assim, por que essa pessoa não consegue resolver? Porque ela não consegue empacotar o conhecimento que ela tem para matar um problema. Aí que está a grande sacada. A forma é basicamente uma coisa dessa aqui. A pessoa conhece index and match, mas não consegue entender o que é isso aqui, não consegue interpretar, não consegue fazer. Fica tudo embaralhado. Então, fique em paz você também. Nessa aula, a gente vai juntos chegar a essa solução. Eu vou te entregar essas funções de index and match. Você que sabe, você que não sabe, fica aqui nessa aula, deixa um like. Por que você precisa ficar nessa aula? Porque aqui eu vou te provar como é que você faz para ser bom em Excel. Você precisa primeiro, além de conhecer algumas coisas aí, forma, etc, etc. Você precisa conseguir empacotar isso para resolver problemas reais. Como é que faz isso? Usando lógica. É isso que a gente vai fazer aqui para matar esse problema simples, 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 ok? Então, para começar, eu estou com uma planilha do zero aqui. Estou com uma planilha do zero, essa daqui. E a gente vai trabalhar em cima dela. Então, vamos lá. Basicamente, o que nós temos aqui já de bate pronto são essas colunas aqui com essas informações, ok? Então, a gente precisa fazer aquele exercício, chegar àquela solução que você já sabe também o que é. Então, vamos lá. Antes da gente avançar, a primeira coisa que eu vou fazer é recapitular, voltar a explicar aqui as funções index and match, o conceito de validação de dados. Esses conceitos isolados não servem para nada, então você precisa conseguir pegar isso, empacotar e resolver um problema real. Então, depois de eu explicar essas funções, a gente juntos vai matar esse problema, vai resolver esse problema, vai chegar a essa solução aqui juntos, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, função index. Vamos lá, index. Jogo, por que você gosta muito dessa função? Não sou eu que gosto, é que essa função resolve muita dor de cabeça, ok? E nós as tretas que você não está conseguindo resolver, talvez essa função aqui vai te ajudar a resolver. Então vamos lá. O que faz a função index? Ela retorna um valor, presta atenção, ela retorna o quê? Um valor. Onde é que está esse valor? Esse valor, ele está aí na interseção de uma linha ou uma coluna. Basicamente é isso que a função index faz. Abrindo parênteses aqui, eu posso te provar isso aqui. Ele diz assim, por exemplo, array. O array, o que é array? Jogo, presta atenção, sempre que você for a ver esse texto, array, pensa num conjunto de células, pensa numa tabela, o que for, ok? Então vamos lá, qual é o array aqui? O array é este aqui, por exemplo, ok? Só que como eu transformei isso aqui para uma tabela, em vez de ele dizer assim, célula A9 até célula H27, ele pegou aqui table all, ele diz assim, tabela 1 inteira. Jogo, como assim você converteu isso para tabela? Você poderia ter... É que assim, é diferente de você ter aqui, por exemplo, o nome. Vamos lá, nome. Opa. Nome. Telefone. Você ter aqui A, B, 1, 2. Isto aqui tem formato de uma tabela, mas não é tabela. É tabela quando você vem para aqui e você converte isso aqui para uma tabela, ok. Por aí vai. Então eu fiz isso com essa tabela, basicamente é isso. Por que você precisa fazer isso? Porque você precisa transformar aquilo ali numa tabela de verdade. Por uma razão muito simples, quando você tem uma tabela, você consegue deixar as coisas um pouco mais no automático. Por quê? Porque se você faz uma tabela dinâmica, alguma coisa em cima de uma tabela, você só dá um refresh, ele já consegue fazer essa gestão toda aí para si, de linha, acrescentou linha, etc, etc. Por aí, cabeçalhos também, por aí vai. Então eu prefiro sempre trabalhar com tabela. Eu aconselho tecnicamente que você trabalhe sempre com tabela. Então vamos lá, voltando aqui para a nossa função index, atenção, ela retorna um valor referente ao cruzamento de uma
linha e coluna num array, ou seja, num conjunto de células, numa tabela. Então ele diz assim, array. Eu selecionei aqui o array, vírgula. Qual é a linha que eu pretendo retornar? Mas porque eu quisesse retornar essa empresa B aqui. Então a linha seria 1, 2, 3. Seria a linha 3. Vírgula. Qual seria a coluna? Seria 1, 2, 3, 4. 4, fechou, bateu, pau. Tá aí, B. Então assim, é assim que funciona a função index. Existe uma outra função amiga da função index, que é a função match. Presta atenção. A função match, ela não retorna um valor. Ela retorna uma posição relativa de um item num array, um número. Então vamos lá. Se eu perguntasse assim, em que posição está a letra B? Eu poderia selecionar aqui lookup value. Aliás, lookup value. O que eu estou a procurar? Estou a procurar a empresa B, ok? Vírgula. Onde é que a empresa B está? Lookup array. Qual é o array? Qual é a lista de dados? Qual é o conjunto de células? Qual é a range? Como você quiser chamar. Eles aqui estão chamando de lookup array. Então vamos lá. Estou procurando o valor B aqui nesse array. Vírgula. Esse campo é opcional, mas eu gosto de usar porque eu gosto de fazer pesquisa exata. Vou colocar 0 aqui para fazer pesquisa exata. Fechar parênteses. Então o que ele me retorna? Ele me retorna 3. Ou seja, o que aconteceu aqui? Ele procurou B aonde? 1, 2, 3. Então presta atenção aqui. A função index, ela retorna um valor mediante um cruzamento de linha e coluna. A função match, ela retorna a posição, o número de alguma coisa que eu estou procurando aí em algum array. Então assim, se eu tivesse a procurar, por exemplo, o texto empresa, a função match também a funcionaria. Match, lookup value, empresa, vírgula, lookup array, tá aqui, table headers, table 1, cabeçalho apenas da tabela 1, vírgula, 0, match, fechei parênteses aí, opa, pronto, 4, por quê? Porque 1, 2, 3, 4, então assim, o match ele procura a posição de um dado, de uma variável, de um texto que está sendo procurado. Ele procura tanto numa tabela que esteja na horizontal quanto numa tabela que esteja na vertical. Não interessa, ele encontra aquela posição, ele te devolve um número. O mais ele devolve um número, o índice ele te retorna o texto numa célula referente a um array através de um cruzamento de linha e coluna, ok? Então assim, você já tem esses dois conhecimentos, eu vou te entregar um terceiro conhecimento aqui, vou te entregar um terceiro insight, que é validação de dados. Assim, o que é grave aqui? O grave é que tem pessoas que já conhecem essas duas pessoas que eu acabei de passar, já conhecem esse conceito que eu vou acabar de passar, mas não conseguem resolver aquele exercício. Por quê? Porque não está a usar lógica. Então assim, a coisa mais importante é lógica. Tudo gira em torno de lógica. Lógica é a grande sacada. É por não dominar lógica que você não se torna bom. Porque você estuda, decora formas, conhece formas, assiste aulas, mas como não coloca a cabeça a processar, não consegue aplicar os conceitos de lógica, você não consegue resolver os exercícios. É isso que trava muita gente. Então vamos lá. Eu vou aplicar lógica aqui no final, mas deixa eu te entregar um terceiro conceito que é de validação de dados. O que é validação de dados? É vir para aqui para data validation. Então, assim, eu até nem vou explicar muito sobre isso aqui, mas vamos supor que você tivesse um campo em que você quisesse que a pessoa colocasse somente números de telefone. Se a pessoa colocasse uma letra ali desse erro, por exemplo, ele depois aparecia na tela, bam, erro porque número de telefone incorreto. Onde é que você ia conseguir fazer essa lógica para a tua célula descobrir que o número de telefone está incorreto, por exemplo, usando o conceito de validação de dados. Então você viria para aqui para Data Validation e você ia escolher aqui o tipo, seria, por exemplo, não tem número de telefone, então você poderia escolher um tipo customizado e você ia colocar aqui uma fórmula para ele contabilizar, por exemplo, quantos tem letras, se tiver letra, dá erro, se tiver mais de 9 caracteres, 9 números, dá erro, coisas assim. Então, por aí vai. Então, por que eu estou a trazer validação de dados? Porque aqui no nome, Data Validation, eu quero uma lista. E cadê essa lista? Eu quero pegar a lista dos nomes das pessoas que estão aqui. Vou bater um OK. É só por isso que eu estava a trazer aqui o conceito de validação de dados. E não é através desse nome aqui que a gente vai conseguir pegar aqui. Opa, peguei errado, na verdade. Deixa eu alterar, porque ele pegou o cabeçalho. Eu não quero que ele pegue cabeçalho. Então, vamos fazer só assim. Ok? Então pronto, tá aí, os nomes estão aí. Então o que a gente pretende? É que a gente pretende fazer uma espécie de uma análise individual de cada
colaborador. Então vamos lá, quando eu mudar aqui para o colaborador, eu quero que ele consiga vir aqui para a tabela, vir pegar a empresa, vir pegar o telefone, vir pegar vendas dele em 2019, vendas dele em 2020. E através dessa informação de vendas, eu quero aproveitar para fazer um gráfico só desse funcionário, só desse senhor aí, ok? Então vamos lá, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui? É conseguir buscar aquelas informações. Como é que eu busco? Index and match, isso mesmo que você ouviu. Então vamos lá. Index. Por que index e não match primeiro? Porque eu pretendo buscar um texto. A única função que vai me retornar um texto aqui é a função index. Então vamos lá. O que ele diz assim? Qual é o array? Este array aqui. Ou seja, table of, vírgula. Qual é a linha que eu pretendo buscar? Para não te baralhar, para não deixar o exercício complexo e complicado, a primeira coisa que eu vou fazer é, como estamos a buscar a empresa, eu vou preencher manualmente. Qual seria a linha de empresa? 1, 2. Seria a linha 2, vírgula. Qual seria a coluna? 1, 2, 3, 4. Seria a coluna 4. Fechei, bati enter. Não, aqui ia preencher A, por exemplo. Só que o que acontece? Aqui onde vê linha 2, eu quero que ele fique dinâmico, porque quando eu bater enter e trazer isso aqui para aqui, ele vai preencher A, eu não quero. Eu quero que ele pegue, por exemplo, agora, eu quero que ele pegue telefone. Então, a linha, aliás, até porque quando eu mudar aqui também para um outro funcionário, eu quero que ele pegue a empresa daquela linha, daquele nome. Então, o que eu vou fazer aqui? Para pegar a linha, a função match, ele me retorna um número, uma posição de um texto que eu estou a procurar. Então, eu vou usar a função match. Vou usar a função match aqui dentro para eu conseguir pegar. Vou usar a função match para eu conseguir pegar a linha, ok? Então vamos lá, estou a procurar que linha aqui? Lookup value, estou a procurar este nome, vírgula. Onde é que eu estou a procurar esse nome? Aqui. Vírgula, vou fazer uma pesquisa exata com 0. Vou bater um enter, ok? Então tá aí, tá funcionando na mesma. Agora, a última coisa que eu preciso fazer, eu quero pegar também o cabeçalho. Joe, por que você quer pegar o cabeçalho com fórmula? Porque 4 é para empresa, mas para telefone vai ser 5. Eu quero fazer uma forma que já vai funcionar de uma vez por todas. Então aqui eu até já vou trancar essa célula C2 que tem um nome, eu já vou clicar no F4 para trancar, vou bater um Enter, ok? Então assim, tá aí a forma ficar complexa, feia, mas é exatamente isso que você está vendo. Então vamos lá, aqui na coluna eu também vou pegar a coluna de forma dinâmica, como usando a função match. Vamos lá, qual é o lookup value? O que eu estou procurando? Estou procurando dessa vez o texto empresa. Eu quero saber em que coluna está o texto empresa, vírgula. Onde é que eu vou procurar aqui nesse cabeçalho da minha tabela? Ele faz table 1 headers. Ele pega os cabeçalhos da tabela 1. Vírgula, vou fazer uma pesquisa exata, 0. Tal, aí tá. Então agora quando eu pegar essa forma, bato para baixo, ele conseguiu pegar o telefone, tá aqui. Bato para baixo, pegou, bato para baixo, pegou. Então agora que eu mudo, tá aqui, mudou. Já tenho empresa B, que é deste segundo funcionário. Se eu mudo aqui para Hilary, tá aqui empresa C, por aí vai. A grande vantagem de você fazer pesquisa exata é essa. Se você não fizer pesquisa exata, por exemplo, o Hilary e este aqui tem nomes parecidos, então ele pega errado. É por isso que eu deixo pesquisa exata, ok? Tá aí feito. Então assim, qual é o desafio da maioria das pessoas? Ou seja, o que vai te fazer você dominar essa parada, dominar o Excel? Simples. Primeira coisa, para de decorar formas, domina a nomenclatura, a lógica das coisas. Segundo, os conhecimentos que você tem, você precisa conseguir empacotar para resolver um problema real, assim como eu fiz. Muita gente já conhece as funções de index and match, porque eu já falei sobre isso aqui. Mas as pessoas não conseguem chegar a essa solução. Então você precisa dominar isso. Conseguir combinar essas coisas para chegar à solução. Para finalizar, vamos fazer aquele gráfico também dinâmico, aquele título dinâmico, você vai ver, é lógica de novo que eu vou usar aqui. Fazer uma coisa assim, vou selecionar essa tabela, inserir um gráfico, inserte, vou pegar um gráfico aqui, pode ser esse mesmo. Vamos lá. Ok, vou remover essas linhas, remover isto aqui, adicionar um cabeçalho, sei lá, padronizar essas cores aqui. Enfim, vamos lá.
Agora o título, eu vou deixar o título dinâmico. O que eu fiz? Selecionei aqui no título, coloquei um sinal de atribuição. Eu vou selecionar aqui. Vou bater um Enter. E aqui eu vou escrever assim. Abrir parênteses, abrir plicas, total de vendas de dois pontos, espaço, fechei plicas, concatenei. O que é concatenar? Concatenar é somar texto. Como assim somar texto? 1 mais 1 é igual a 2. Mas 1 mais A é igual a quê? É igual a 1A. Ou seja, você junta. 1 mais A é igual a 1A. Você junta. Porque esse processo de você juntar chama-se concatenação. Chama-se de se concatenar. Então, o que eu estou a fazer aqui? Eu estou a concatenar esse texto. Total de vendas com esse texto, o nome do vendedor. Eu vou bater um Enter. Então, ficou aqui total de vendas de... Tá aqui, Hillary. Então, tá aí. Se eu chego aqui, mudo. Agora... Tá aí, meu gráfico está dinâmico, minha tabelinha aqui está dinâmica e eu posso trazer mais informações aqui que está tudo bem, está tudo em paz aqui. Você chega aqui, começa a escolher, vira aí, muda lá, etc, etc, etc. Então é isso aí que eu tinha para passar para você. Você quer ser expert em Excel, domina essas coisas, nomenclatura, combinar fórmulas, não se baralhar com essas fórmulas, dentro de fórmula, por aí. Se você tiver uma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estou aqui à disposição para responder. Deixa um like se você chegou até aqui, se gostou, bem do seu coração, te vejo na próxima aula.